Dando continuidade aí, pessoal, nós adentramos agora no capítulo 4, onde nós iremos falar das infrações e penalidades. No artigo 104, considera infração ética e disciplinar a ação, omissão ou conivência que implica em desobediência ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, bem como a inobservância das normas do sistema COFEN-COREM, tá? Vocês vão ver nesse capítulo de infrações e penalidades que nós temos algumas diferenças aí com relação à Resolução 311, tá? Voltando aí para o artigo 104, com relação à infração ética e disciplinar, quando a gente fala em desobediência, tá? Nós estamos indo contra o Código de Ética. Então, nós estamos cometendo infração ética. Quando nós temos uma inobservância às disposições do Código de Ética, nós estamos cometendo uma infração disciplinar, né? Porque a gente não deteve observação, não tem o conhecimento do Código de Ética, ok? Então, nós temos que ter cuidado com relação a essas infrações éticas e disciplinares. E daí, mais uma vez, eu falo na questão de vocês terem nas mãos sempre o Código de Ética. Sempre a Resolução 564. Sempre a Lei 7498 de 86, que fala sobre as nossas atividades, ok? Artigo 106. A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise do fato, do ato praticado ou ato omissivo, ou do resultado, tá? Então, toda infração, ela vai ser analisada. Não é assim, o profissional cometeu a infração e logo ele já vai ser penalizado, não. Vai haver uma análise sobre a infração, tá? Nessa análise vão se trabalhar, vão se observar, né, os fiscais do sistema COFEN-COREM, primeiramente a do COREM, né, porque em caso de cassação, que é o COFEN, tá? Vão analisar os atenuantes e os agravantes, ok? E vão classificar a infração, né, leve, grave, gravíssima, moderada, que é o que a gente vai ver na Resolução 564, os tipos de infrações. E daí, depois de toda essa análise, né, onde vão ter testemunhas, onde o infrator vai apresentar suas testemunhas, né, que é o profissional, a pessoa ou a instituição que foi vítima, né, vai apresentar também suas testemunhas, e daí vai se ter a penalidade, ou não, né, possa ser que esse profissional seja absolvido do inquérito, tá? Quem vai analisar é o sistema COFEN-COREM, os fiscais do COREM, tá? Com o COFEN sempre sabendo, né, estando ciente da situação do profissional. Artigo 107. A infração é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos do Código de Ética, do Código de Processo Ético-Disciplinar vigente, aprovado pelo Conselho Federal de Enfermagem, tá? Então, é isso que eu falei para vocês, né? Vai se abrir um inquérito e os fiscais do COREM-COFEN que irão analisar a situação do infrator. E daí, analisada a situação do infrator, o infrator vai entrar nas penalidades, tá? Ou vai ser absolvido. Com relação às penalidades, como fala no artigo 108, nós temos as penalidades de advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e cassação do direito de exercer a profissão, né? Ao exercício profissional, ok? E ele se enquadra naquelas
mesmas condições que nós já vimos na 311, né? As 5 penalidades que nós vimos na 311 são as mesmas penalidades aqui da 564. Só que em algumas delas vocês vão ver umas alterações, principalmente aí na suspensão e na cassação. Vamos acompanhar os slides. No inciso 1º, a advertência verbal consiste na admoestação ao infrator de forma reservada que será registrada no prontuário do mesmo na presença de 2 testemunhas. Continua igual à resolução 311. Inciso 2º. A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional, a qual pertence o infrator em vigor no ato do pagamento. Continua igual com a 311. Inciso 3º. A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do sistema COFEN-COREM e em jornais de grande circulação. Continua igual à resolução 311, tá? E daí, nós vamos para o inciso 4º e 5º, e eu chamo a atenção de vocês porque aqui há uma mudança com relação à resolução 311, tá? Inciso 4º. A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem por um período de até 90 dias e será divulgada nas publicações oficiais do sistema COFEN-CORENS, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores, tá? Então, a mudança aí é com relação aos dias. Antes, na resolução 311, eram até 29 dias. Aqui, na resolução 564, é até 90 dias. Por isso que eu chamo a atenção de vocês, no caso de uma questão, olhar qual a resolução a questão está fazendo referência, tá? Futuramente, nós iremos trabalhar apenas com a 564, mas ainda temos algumas questões de concursos e de residências que trabalham também com a 311, ok? Mas creio eu que daqui para vocês, né, terminarem, que o tempo, que vai ser logo, né, porque o tempo está passando muito rápido, mas até lá estaremos trabalhando só com a 564. Inciso 5º. A cassação consiste na perda do direito ao exercício da enfermagem por um período de até 30 anos e será divulgado nas publicações do COREM-COFEN e em jornais de grande circulação, tá? Então, aqui é a diferença, né, que na 311 existe a cassação, que é a perda do exercício profissional e divulgação, né? Aqui a cassação é a perda do exercício profissional por um período de até 30 anos, tá? Na 564 de 2017. O inciso 6º. As penalidades aplicadas deverão ser registradas no prontuário do infrator, tá? Como eu já tinha falado para vocês, a nossa pasta, né, os nossos arquivos, as nossas documentações que ficam lá no COREM quando nós vamos fazer o nosso registro ou quando nós vamos fazer a nossa inscrição profissional, né, se chama prontuário, tá? Prontuário do profissional, ok? Que é a nossa pasta, os nossos documentos. E toda penalidade, né, que nós formos acusados, né, que nós tivermos que cumprir, está lá, vai ficar lá registrado no nosso prontuário. E digamos que seja uma multa. Mesmo que eu peça uma transferência para outro estado, o meu prontuário ele vai junto comigo. Então, a infração, a penalidade, ela vai junto comigo, tá? Como profissional. Inciso 7º. Nas penalidades de suspensão e cassação, o profissional terá sua carteira retida no ato da notificação, em todas as categorias em que for inscrito, sendo devolvida após o cumprimento da pena e, no caso da cassação, após o processo de reabilitação, tá? Então, sem a nossa carteira profissional, né, que é uma carteira
que serve, né, que pode ser usada em todo o território nacional, assim como o nosso RG, tá? Assim como a nossa carteira de habilitação, a nossa carteira do Corém, ela também é válida em todo o território nacional, ok? E se a nossa carteira é retida, nós não podemos exercer a nossa profissão, tá? Daí entra os casos de suspensão e cassação. No caso da cassação, da suspensão, após os 90 dias, né, eu vou receber minha carteira de volta. No caso da cassação, após os 30 anos, e depois que a gente faz uma reabilitação para saber se tem condições de voltar ao trabalho, aí recebe-se a carteira. Artigo 109. As penalidades referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional são da responsabilidade do Corém, sendo registradas no prontuário do profissional de enfermagem. E a pena de cassação do direito ao exercício profissional é de competência do COFEN, conforme disposto no artigo 18 da Lei 5.905 de 73, tá? Então, isso aí nós já sabíamos, né? Que a única que é de responsabilidade do COFEN é a cassação. As demais penalidades, multa, censura, suspensão e advertência verbal, são de responsabilidade do Corém. No parágrafo único, na situação em que o processo tiver origem no Conselho Federal de Enfermagem e nos casos de cassação do exercício profissional, terá como instância superior a Assembleia de Presidentes dos Conselhos de Enfermagem, tá? Então, o que é que isso quer dizer nesse parágrafo único? Que quando são as penalidades, né, de advertência verbal, multa, censura e suspensão, quem vai fiscalizar tudo isso é o Corém. Então, os fiscais do Corém que irão analisar toda a situação. No caso da cassação, que é responsabilidade do COFEN, então os presidentes dos conselhos que vão em assembleia decidir, né, a situação do infrator. E daí, né, o artigo 110, para a graduação da penalidade e respectiva imposição, consideram-se a gravidade da infração, as circunstâncias agravantes e atenuantes da infração, o dano causado e o resultado e os antecedentes do infrator, tá? Então, são esses pontos aqui do artigo 110 que serão analisados na situação do infrator, tá? Então, eles irão analisar a gravidade da infração que foi cometida, eles vão analisar os atenuantes e os agravantes da infração, como nós já tínhamos falado, o dano, tá? O dano causado e o resultado desse dano, e os antecedentes do infrator, né? Se ele já tinha outras infrações, se é a primeira infração, tá? Se ele já tinha algumas penalidades ou não, se ele é um bom profissional, se ele é bem conhecido, bem visto ou não, tá? Então, em cima dessa análise é que será dada a penalidade referente a esse infrator, tá? Será imposta a penalidade referente a esse infrator. No artigo 111. As infrações serão consideradas leves, moderadas, graves ou gravíssimas, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso. Pessoal, outra mudança aí com relação às duas resoluções. Na resolução 311, as infrações que nós tínhamos eram apenas 3, leve, grave e gravíssima, tá? Na resolução 564, nós temos 4 infrações: leve,
moderada, grave ou gravíssima. Vamos ver cada uma delas. Inciso 1. São consideradas infrações leves as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade, ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições, ou ainda que cause danos patrimoniais ou financeiros. Então, as leves, né, as infrações leves, elas tanto podem acometer os pacientes, quanto a própria instituição. Inciso 2. São consideradas infrações moderadas as que provoquem debilidade temporária de membro, sentido ou função na pessoa, ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. Tá? Então, veja que aqui, para ser considerada moderada, também vai atingir os pacientes e a instituição. Só que com relação aos pacientes, vai haver a questão da debilidade temporária do membro, ok? E muitas vezes, né, nessa questão da atividade temporária ou da debilidade temporária, o profissional ele pode ter que pagar o tratamento do paciente, tá? Até que o membro volte suas atividades normais. No inciso 3, são consideradas infrações graves as que provoquem perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa, ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. Tá? Então, nas infrações graves entram aí também as infrações com relação ao paciente e com relação à instituição. No paciente, né, são debilidades permanentes, tá? Inciso 4, são consideradas infrações gravíssimas as que provoquem morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral ou irremediável na pessoa, tá? Então, é considerada gravíssima em relação só ao paciente, danos com relação ao paciente. No artigo 112, nós vamos falar só a questão dos atenuantes. Eu quero que vocês vejam, tá, que nós aumentamos, que nós não, né? A resolução 564 aumentou aí os atenuantes, tá? Então, são considerados circunstâncias atenuantes. Ter o infrator procurado logo após a infração, por sua espontânea vontade e com eficiência, evitar ou minorar as consequências de seu ato, tá? Então, ele cometeu a lesão, notou que cometeu e daí ele procurou, né, outras pessoas, outros profissionais para diminuir as consequências do ato. Ter bons antecedentes profissionais, né, ele já é conhecido como um bom profissional. Realizar atos sob coação e ou intimidação ou grave ameaça. E realizar atos sob emprego real da força física, tá? Então, isso aí é no caso realmente de ameaças, né, de coação. Ter confessado espontaneamente a autoria da infração, tá? Então, ele, né, chegou... todos já viram que ele tinha cometido que uma infração tinha sido cometida e ele confessou que foi ele. E no item 6, que é novo, né, que é da resolução 564, ter colaborado espontaneamente com a elucidação dos fatos, tá? Então, além dele confessar que foi ele, tá, ele mostrou todos os fatos, como tinha feito, explicou tudo e mostrou todos, né, tudo que referenciou aí para a infração. No artigo 113, nós temos as circunstâncias agravantes, tá? Vocês vão observar que também foram aumentadas as circunstâncias agravantes. Ser reincidente, tá? O que é ser reincidente? É que ele já teve já cometeu outras infrações, já sofreu outras penalidades. Causar danos irreparáveis, tá? No sentido de debilidade
total, né, do membro, sentido ou função. Cometer infração dolosamente e cometer infração por motivo fútil ou torpe, tá? Então, ele quis causar dor no paciente ou então cometeu pela inobservância, né? Pela questão da negligência, pela imperícia, pela imprudência. Facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração, tá? Então, ele já ajudou outra pessoa a cometer infração, já executou outra infração, já facilitou outra infração. E aqui nós temos, né, como novidade aqui na 564, ainda falando sobre os agravantes. Aproveitar-se da fragilidade da vítima, tá? Ele sabe que vitimou, né, que cometeu uma infração com a vítima e daí ele se aproveita dessa fragilidade para que a vítima não conte, tá? Cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou função ou exercício profissional, tá? Então, ele está numa direção e ele faz com que, né, de acordo com a hierarquia, né, com que o funcionário realize, né, alguma infração, por exemplo, contra a instituição, tá? Então, abuso aí de autoridade. Ter maus antecedentes profissionais, né, já é conhecido como mal profissional, e alterar ou falsificar prova ou concorrer para a destruição de fato que se relacione com o apurado na denúncia durante a condução do processo ético, tá? Então, ele cometeu a infração, a situação dele já está sendo analisada, tá? Que é o que a gente chama de processo ético, e ele frauda as provas, ele some com as provas, tá? Isso são agravantes. E para a gente encerrar, o artigo 114, ele diz que o artigo 114, pessoal, ele é do capítulo 5, tá? O capítulo 5, ele fala sobre as aplicações das penalidades. E nesse artigo 114, ele diz que as penalidades previstas nesse código somente poderão ser aplicadas cumulativamente quando houver infração a mais de um artigo, tá? Por isso que quando eu falei, né, que o infrator, ele vai ser penalizado em uma das 5 penalidades ou não, tá? Esse ou não é quando a infração que ele cometeu, né, não se encaixa em mais de um artigo do nosso Código de Ética. Tranquilo? E daí, quando vocês pegarem a resolução 564 na íntegra, vocês vão ver que aqui ele só, né, cita os artigos que já foram vistos nos capítulos 1, 2, 3 e 4. Ok, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição, tá? Bons estudos e até mais.